Oi, hoje é a resenha do conto O Banco de Praia, escrito por Ruth Rendell, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ao longo da costa, entre o cais e a cidade velha, havia 6 bancos de madeira, regularmente espaçados, sobre a grama, virados para as dunas, o quebra-mar e o mar. Algumas pessoas, inclusive a Sra. Jones, os conheciam pelos nomes Fisher, Jackson, Digger, Prendergast, Lubbock e Rupert Moore. Este último, que era conhecido curiosamente tanto pelo prenome quanto pelo sobrenome do homem a quem homenageava, que a Sra. Jones invariavelmente escolhia para sentar-se. Assim começa O Banco de Praia, escrito por Ruth Rendell, que conta a história da Sra. Jones, obviamente, mas também de um casal, a Cecily e o Hugh, que curiosamente estão ali naquela região a passeio, na verdade curtindo um pouco as férias. A moçoila da vez, a protagonista, Cecily, ela tem uma mania de não viajar para fora da Inglaterra. Ela prefere, digamos assim, curtir as belezas naturais. Enfim, estão ali naquela cidade, à beira-mar. Seu marido, Hugh, lá não gosta muito dessa coisinha, né, de não sair do país, viajar, né, conhecer o mundo. Afinal de contas, né, é sempre interessante, mas faz os gostos da mulher. Claro, ele também sabe que a mulher é um pouco cri-cri em outras coisas. Por exemplo, né, ali, num certo momento, quando eles estão observando o mar dentro de um carro, ela percebe, a Cecília, que a senhora Jones, todos os dias, ela senta-se exatamente ali naquele banco, como é descrito ali no comecinho do conto, e ela fica com aquela pulga atrás da orelha. Afinal de contas, por que essa senhora só senta ali naquele banco? Todas as outras pessoas que estão passeando ali naquela beira de praia sentam-se em qualquer banco. Vários dias as pessoas mudam de lugar. De repente tem outra pessoa já sentada, vai para outro assento. Mas não, aquela senhora, a senhora Jones, sempre senta ali no Rupert Moore. Por que isso? Ela fica com aquela coisa na cabeça e por isso decide descobrir a verdade. E olha só que curioso, esse nome ali, né, o Rupert Moore, na verdade ele foi acusado de um crime depois, após muitas investigações, da Cecily, ela descobre que o cara foi inocentado depois e por isso, como também está descrito ali, né, ele fez aquele banco em homenagem à cidade que o absolveu. Mas ela fica, peraí, não sei, eu acho que aquele caso antigo desse tal Rupert Moore tem a ver com essa senhora aqui. Passaram-se tantos anos, será que quando ela era jovem, será que ela teve alguma coisa a ver com aquele crime? Pois é, bom, na verdade, essa cisma da protagonista aqui da história tem lá o seu fundamento, mas eu não vou dar detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Como vocês puderam perceber, essa história aqui é do tipo que é uma dentro da outra, pois justamente nós temos uma história pregressa, o tal crime, né? E acompanhamos a história atual dessa teimosia da protagonista em descobrir exatamente o que aconteceu de fato em tempos atrás e que tem a ver com o presente na figura desta senhora Jones. Sim, na verdade a gente tem aqui a espécie de detetive ao acaso, ou por teimosia, podemos dizer. Na verdade ela não é uma profissional, é apenas uma bisbilhoteira da vida alheia. Bom, isso o marido dela, o Hugh, sabe muito bem que é verdade. A sua esposa, ela não para quieta, ela é muito ativa, muito atenta às coisas. Por isso ela percebeu que aquela senhora sempre senta no mesmo banco. Mas ela também é muito chata e vai atrás das coisas, fica literalmente pentelhando as pessoas atrás de informações. Bom, e dito isso, a gente já percebe então o ritmo aqui desta narrativa. É sempre a curiosa da vez, a protagonista, pegando um fiapo de linha para ser desfiado dessa história misteriosa, ela vai puxando e acaba descobrindo alguma dica a mais. Vai atrás de outras pessoas e daí vai se sucedendo aqui essa história. Cada vez mais a gente vai entrando a fundo lá na origem ali do mistério, aquele crime pregresso. Só que dá para confessar um pouco para vocês. Por causa dessa personalidade aqui da Cecily, a gente não fica muito animado em acompanhar o que ela está descobrindo, porque é uma personagem chata.
O próprio marido confirma isso pra gente, né? Sim, é uma mulher um pouquinho assim, insuportável, mas fazer o que? Ele está casado com ela, né? E aliás, curiosamente, né, em certos momentos parece que o marido fica meio duvidando, será que realmente preciso ficar casado com ela o tempo todo? Sim, ele meio que vai misturando as informações que ela consegue captar lá daquele crime com a realidade ali da vida do casal. Ele fica com aquela sensação, será que eu posso me livrar da minha esposa? Também algo interessante que acontece aqui nessa narrativa. O tempo todo a gente fica na dúvida, peraí, o que vai acontecer? Isso porque a gente precisa lembrar, né, que todos os contos que a gente viu aqui nesta coletânea das histórias da Ruth Rendell segue esse mesmo esquema. Geralmente é um casal de protagonista, dois homens ou duas mulheres, ou realmente uma mulher e um homem, enfim, até amigos, não importa, mas sempre dupla, não casal para falar a verdade, né? Que se estranham de alguma maneira na sua vida cotidiana e acabam, no final da história, um dos dois morrendo. Claro, acontece um assassinato ou, digamos, uma facilidade para que o outro morra. Então, a gente fica pensando, por causa dessa atitude do Hugh, que ele está afim de se livrar da esposa. Claro que pode ter uma virada nisso tudo, e eu não vou dar mais detalhes, mas eu posso dizer que há um pouquinho de pegadinha aqui, nesse mote aqui dessa história. Meio que a escritora, já sabendo o que ela colocou nos textos anteriores, ela se vale disso para meio que enganar aqui o leitor da vez. Porque na verdade, claro, o que importa é o caso antigo, ou será que também não? Talvez toda a estrutura aqui deste conto, na verdade, é um grande talvez, esforço em vão. Pois é, de muitos lados. Talvez só uma pessoa aqui esteja completamente certa o tempo todo. Claro que eu não vou dizer qual é que é, mas é bem por aí. Na verdade, como eu disse, é um texto que tem os seus altos e baixos, digamos assim, porque ao mesmo tempo que a história está caminhando, a gente percebe isso claramente, não dá para sentir muito interesse justamente por causa da protagonista. Como eu comentei, não é uma personagem interessante da gente querer saber como ela vai descobrindo as coisas. A personalidade dessa protagonista, da Cecily, realmente não instiga a gente. E sim, ao final aqui do conto, há uma certa reviravolta, digamos, inesperada, completamente. E talvez muitas apostas que cada um dos leitores possam ter a respeito dessa história, todas elas vão estar erradas completamente. Eu também fiz a minha e errei. Não era isso que... Quer dizer, tem dia, mas não aconteceu. Completamente não. Eu errei feio. Mas essa novidade que acontece, a gente pode dizer como uma coisa muito boa, inesperada, que realmente a gente pode considerar como uma bela de uma reviravolta, sim e não. Também vai depender de cada leitor que lê essa história, se vai considerar que realmente fui surpreendido ou fiquei decepcionado com o final aqui, que talvez seja sim um pouquinho fraco. Claro, em nenhuma das histórias aqui da escritora a gente teve aquele momento de ação no desfecho da história. Nunca foi o caso, não é o estilo da Ruth Rendell. Mas, claro, aqui tem uma diferença em relação às outras histórias. É um pouco melhor? É agitada? Tem ação? Não, não tem, muito pelo contrário. Talvez seja um grande de um balde de água fria. Vocês só vão entender realmente lendo essa história e, claro, comparando esta com as anteriores, para ver realmente se foi bom ou não. No meu caso, eu não achei que foi lá grande coisa, não. Enfim, para. O Banco de Praia, escrito por Ruth Rendell, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Acho que está de bom tamanho. Bom, e agora já vamos combinar. Para a próxima semana, na sexta-feira, vamos para o penúltimo conto aqui dessa coletânea de Ruth Rendell. E eu espero que a próxima história seja realmente mais instigante, que leve a gente a ficar duvidando dos rumos da história, fazer apostas e tentar realmente acertá-las. E não tenha algo decepcionante como aconteceu na história de hoje. Bom, mas de qualquer forma a gente precisa esperar o próximo vídeo chegar. Mas enquanto ele não aparece, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do projeto Contos do Meio Dia que aconteceram ao longo desse ano de 2019. E tchau!